Bom, gente, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as notificações. Vamos falar um pouco agora, hoje, sobre os fatores do clima. Bom, o clima de um local é determinado por uma série de fatores. Aqui nós vamos falar sobre a latitude, altitude, maritimidade, continentalidade e correntes marítimas. Bom, a latitude é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Tá? Então a latitude ela vai variar de 0 a 90 graus no sentido norte, 0 a 90 graus no sentido norte, e ela vai variar de 0 a 90 graus no sentido sul. Bom, devido ao formato esférico do nosso planeta, os raios solares atingem de forma mais reta ou mais perpendicular, vamos chamar assim de forma mais reta, as áreas próximas à linha do Equador. Na medida que a circunferência da Terra, né, ou seja, como é um círculo, a superfície da Terra vai fazendo essa curvatura, os raios solares vão chegando de forma cada vez mais inclinada. Portanto, os raios solares mais retos aquecem mais, raios solares mais inclinados aquecem menos. Portanto, aqui nas áreas próximas ao Equador, eu vou ter uma incidência de radiação solar bem mais forte, produzindo mais calor do que aqui no polo, no norte, no polo norte, ou um exemplo aqui, eu tenho aqui no polo sul. Percebam que a forma como os raios solares vão atingir a superfície terrestre vai depender da latitude. Quanto maior a latitude, menor é a incidência de radiação solar, portanto mais frio. Resumindo, perto da linha do Equador, os raios solares chegam mais retos, mais inclinados, produzindo mais calor nessas áreas mais quentes. Na medida que eu vou me afastando do Equador para o norte ou para o sul, os raios solares vão chegando mais inclinados devido à curvatura da Terra e produzindo menos calor. Portanto, quanto maior a latitude, tanto para o norte quanto para o sul, menor a temperatura. O detalhe é que a pressão vai ser maior na medida que aumenta a latitude, tá? Pressão maior, temperatura menor, tá certo? A altitude, aqui eu tenho uma forma, antes de falar da altitude, que é só um exemplo de mostrar como esses raios solares chegam na superfície. Percebam aqui que nós temos, próximo à linha do Equador, eu tenho os raios solares mais verticais, e na medida que nos afastamos, os raios solares vão ficando mais oblíquos, ou seja, mais inclinados. Aqui eu tenho um exemplo em que os raios solares estão em cima do trópico de Câncer, né? Que aqui nós teríamos aqui o verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Mas o que não importa a gente saber agora, independente da estação do ano, é que os raios solares vão atingir sempre com mais intensidade, ou seja, mais verticais, as áreas próximas à linha do Equador e com menos intensidade as áreas distantes do Equador. Bom, a altitude é um outro elemento que a gente pode dizer que os mais importantes, os que todos vão determinar as características do clima, mas a latitude e a altitude eles vão ser bem marcantes, em que a altitude é a altura em relação ao nível do mar. Aqui eu tenho um exemplo mostrando que a altitude, quanto maior a altitude, ou seja, quanto mais alto um local, menor são as temperaturas. Cerca de 1 grau a cada 200 metros. Eu tenho um exemplo com um termômetrozinho aqui, mostrando que a cada 200 metros eu tenho uma redução de 1 grau na temperatura. Né? Então, quanto mais alto você vai ter um local, menor vai ser essa temperatura. Por quê? Porque com a altitude nós temos a incidência menor ou seja, o ar vai se tornando mais rarefeito, né? A camada de gases vai se tornando mais rarefeita e, consequentemente, vão ter menos gases e esses gases vão reter menos calor. É o que eu vou estar representado nessa imagem aqui. Nas áreas mais baixas, você tem uma camada de gases maior que vai possibilitar uma retenção maior de calor nesse local. Nas partes mais elevadas, você vai ter uma menor camada de gases e que vai ter menor capacidade de reter mais calor. Sendo assim, quanto mais baixo o local, mais quente, porque a atmosfera com mais gases retém mais calor, mais alto o local,
menos gases, a atmosfera retém menos calor. É importante lembrar também que as áreas mais baixas, mesmo sendo mais quentes, elas têm uma pressão maior do que as áreas mais altas. Por quê? Olha a coluna de ar aqui, ó. Olha a coluna de ar. Então você tem um peso, né? A pressão atmosférica são um peso que os gases exercem na atmosfera terrestre e nos corpos que aqui estão. Olha como a coluna de ar aqui é menor. Então aqui com certeza o peso do ar aqui vai ser menor do que aqui. Mesmo aqui sendo frio e aqui embaixo sendo mais quente. Certo? Então falamos aí até agora sobre latitude e sobre altitude. Outro elemento que a gente vai falar é da maritimidade e da continentalidade. Bom, a maritimidade é a influência dos oceanos sobre a temperatura de um local. Se nós compararmos a nossa cidade para uma cidade litorânea, como a nossa capital, nós teremos, lá em Natal, nós temos um efeito, o clima de lá sofre mais influência do mar, né? E nós aqui recebemos um pouco a influência do continente. Portanto, nas áreas, na maritimidade, essas áreas vão ser mais, as áreas que recebem influência da maritimidade, elas, a umidade do ar é bem maior, né? A amplitude térmica diária, ou seja, a diferença de temperatura entre o dia e a noite é menor. Por quê? Porque as águas dos oceanos, elas, durante o dia, elas vão ajudar a amenizar as temperaturas durante o dia, e à noite não deixa as temperaturas caírem tanto, né? As áreas que recebem influência do oceano, ou seja, da maritimidade, elas têm essa característica, né? O dia o mar não deixa as temperaturas subirem tanto, já que ele aquece lentamente, e à noite ele não deixa as temperaturas caírem tanto porque ele está perdendo calor aos poucos. Diferente do continente, as áreas que recebem influência do continente, ou seja, da continentalidade, além de ter uma menor umidade relativa do ar, isso vai depender da época do ano, se está chovendo ou não, certo? Na época que não tem a estação chuvosa. A umidade relativa do ar vai ser mais baixa e a amplitude térmica diária, ou seja, as temperaturas vão ser muito quentes durante o dia e às noites as temperaturas serão muito frias. Se a gente observar nós aqui no período em que não está chovendo, né, setembro, outubro, novembro, nós temos os dias muito quentes e as madrugadas muito frias. Isso é característico do efeito da continentalidade. O tamanho, a dimensão da influência da continentalidade do clima de um local depende da distância que ele está do oceano. Então, nós estamos a uma distância de 300 quilômetros do oceano, mais ou menos, a gente tem uma certa influência do continente. Quanto mais distante a gente tiver desse oceano, maior vai ser o efeito da continentalidade, certo? Então, assim, continentalidade, influência do continente, amplitude térmica diária elevada, umidade relativa do ar mais baixa, com exceção do período que está chovendo. Maritimidade, amplitude térmica diária mais baixa, tá? Umidade relativa mais elevada, certo? Aqui eu tenho dois exemplos falando, duas imagens que vocês vão receber no grupo de vocês sobre a continentalidade e a maritimidade. Bom, lógico que com as correntes marítimas vão influenciar no clima de um local de uma forma em que as correntes marítimas são verdadeiros rios, né? São rios que correm dentro do oceano, né? Nós temos correntes marítimas quentes e correntes marítimas frias, né? Nós temos correntes marítimas quentes e correntes marítimas frias. As correntes marítimas quentes elas são originadas das regiões mais quentes do planeta, dos oceanos, nas áreas tropicais. E as correntes marítimas frias vêm das regiões temperadas e polares. As correntes marítimas elas são resultado da alteração da temperatura e salinidade da água nos oceanos. Então, essa corrente marítima, que é originária nas regiões tropicais, ela vai levar um pouco de calor para as regiões temperadas, né? E, ao contrário, ocorre com as correntes marítimas frias, que têm origem nas regiões temperadas e vai trazer amenizar um pouco as temperaturas nas regiões tropicais. Uma dica de filme bom para vocês assistirem sobre fatores do clima, né, e alterações climáticas e correntes marítimas, O Dia Depois de Amanhã. Tá bom, gente?
Atividade posto logo mais, viu?